O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder e hoje recebendo o jornalista Felipe Armata, ele que é diretor de jornalismo da Band News de Curitiba. O Felipe também é professor universitário e tem muita história para contar sobre as inovações do jornalismo, especialmente no rádio, que o rádio agora está muito mais próximo de tendências como o podcast que a gente faz aqui. E cada vez mais há uma convergência de veículos. E o digital, né? O jornalismo digital cada vez mais forte em vários setores. É sobre isso que nós vamos conversar, como é que o rádio está se adaptando para esse momento. O rádio que é um veículo muito importante ainda na vida das pessoas. E especialmente agora na pandemia teve uma mudança do comportamento das pessoas ao ouvir rádio, porque antes você se locomovia muito mais de carro e hoje você fica mais em casa. Nós vamos ver como é que está sendo isso para eles da rádio, uma rádio que trabalha com hard news, que é a Band News, que é a notícia do dia a dia, notícia de serviço público. Eu lembro que você pode participar do Conversas com Binder, o nosso Instagram é o Conversas com Binder, também estamos no Twitter, que é o Comando na Mídia, e o nosso site é o comandonews.com.br. E eu convido você a, lá no site comandonews.com.br, a ouvir os podcasts da Conversas com Binder. Bom, Felipe, primeiramente, obrigado por ter topado conversar com a gente sobre um assunto tão bacana e tão novo, né? Que é o rádio e as convergências do rádio, especialmente através do podcast. Salve, Ângelo. Eu que queria agradecer o convite, né? Eu tenho tido um fascínio por podcast nos últimos tempos, acho que estourou e a gente está tendo muito conteúdo legal, então é um prazer participar. Tenho ouvido os últimos podcasts, tem dois em específico aí que me chamaram muita atenção, que são pessoas que eu conheço bem, né? Que é o Felipe Valtric, que foi aluno meu na pós-graduação, e também da Larissa Elaides, né? Que foi minha aluna na graduação, foi me orientando de TCC e hoje ela é professora na pós que eu coordeno na Universidade Positiva, além de um grande trabalho no mercado de trabalho. Então acho que tem uma pegada muito boa aí teu podcast, então muito obrigado. E falando rapidinho um pouco da minha carreira, né, eu sou ali do começo dos anos 2000, né, comecei a fazer faculdade no começo dos anos 2000. Tem muita gente que começou trabalhando nos meios tradicionais, depois foi para o digital, né? Eu fiz um caminho que é quase um inverso, ou que mistura os dois, né? Eu comecei trabalhando numa agência aqui de Curitiba muito legal, chamada .com, que era uma das principais agências ali no começo dos anos 2000, que eu achava super legal, que trabalhava com conteúdo para a internet. Ali eu trabalhei com várias coisas, assim, desde conteúdo na época que era muito novo para conteúdo para o celular, né, para as pessoas. A gente mandava, tinha diversas editorias, a gente mandava conteúdo ali da editoria de futebol, música, notícias, que chegava no SMS das pessoas. Ali trabalhava com conteúdo para diversos sites também. E ele tinha um pouco já uma pegada com alguns sites de rádio, e era uma agência que aos poucos começou a fazer show também. Então eu tive uma experiência que era mais relacionada à assessoria de imprensa e que deu uma cancha bem legal. Então, por exemplo, acho que uma das coisas mais legais que eu fiz lá foi ser o assessor de imprensa do show do B.B. King aqui em Curitiba, né? Assim, talvez um dos grandes nomes que a gente tenha na música. Eu vi super de perto, assim. Então foi uma experiência bem legal ali. E ali de dentro da .com, a gente começou a atender e migrar para atender a 91 Rock, e na época, ainda num momento de começo de internet, né, eu comecei a implantar ali, fui o editor-chefe de toda a presença online da 91 Rock
na internet, né? Então foi um caminho aí de uns 5, 8 anos e tudo mais, trabalhando com isso. Em paralelo, fazia outros trabalhos. Eu fiz o trabalho lá da Estúdio MTV Coca-Cola Zero, né? Que tinha na época. Eu era repórter aqui nos shows do Paraná. Então eu fui interior de São Paulo também. Então eu fui circulando nisso, né? E aí, com a aproximação com a 91 Rock e tudo mais, já tinha um olhar pro rádio. Em 2010 eu entrei na Band News, então eu tô na Band News desde 2010, fazendo 10 anos agora de Band News. E aí aqui, acho que uma coisa das mais legais é que você cobre de tudo, participa de tudo, de todas as etapas do processo, então acho que é uma grande escola. E participei aí de coberturas muito emblemáticas aqui na Band News, né, algumas delas aí icônicas, né, que marcou todo mundo, né, o 29 de abril, uma cobertura que eu estava lá de perto, né, a alguns outros eventos como Copa do Mundo, né, então tem muita história aí nesses 10 anos de Band News. Então acho que de uma maneira rápida aí essa é um pouco da história. Felipe, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência acadêmica, né, como profissional, como professor, porque é sempre uma renovação, né? Eu imagino, eu tenho muita vontade também de lecionar, ainda não tive essa condição, mas eu acho muito interessante, acredito, né, que é muito importante para a formação profissional e com certeza imagino que deva ajudar muito no teu dia a dia, no trabalho na rádio, na coordenação da equipe da rádio. Como é que é o teu dia a dia como professor, então? Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Logo depois que eu fiz pós-graduação, eu já comecei a dar aula. E eu acho que o meu olhar para lecionar, para ir para a área acadêmica, vem muito do meu orientador, que é o Vitor Folkney, que já faleceu até, infelizmente. E eu tinha uma admiração por ele, tinha uma troca com ele muito bacana na universidade. E ele mesmo falava dentro do curso que eu tinha um perfil para dar aula. Até um dos dias mais marcantes para mim foi perto da banca do TCC, ali naquela última hora, antes de ir para a banca. Ele falou, não, você vai dar aula e tudo mais. Então, acho que já tinha esse olhar. E aí eu terminei a graduação, já fiz pós, e aí na época tinham poucos professores que entendiam de internet, e eu tinha um trabalho digital, como eu falei, e aí surgiram algumas oportunidades nesse sentido. Então eu comecei a dar aula em 2007 na UPET, em disciplinas ligadas à internet, né, ainda que era uma outra internet do que a gente tem hoje. Na sequência fui para a Unibrasil, fiquei 5 anos na Unibrasil, e desde 2012 eu sou professor na Universidade Positivo, né. Lá eu dou aula no curso de jornalismo, de publicidade, design, e eu acho que é uma experiência muito boa, porque eu acho muito enriquecedor acabar trafegando, né, e circulando entre todas as profissões ali da área de comunicação. E ali também eu coordeno 2 pós-graduações, uma em mídias digitais e outra em assessoria, gestão de comunicação e marketing. Para mim sempre foi algo muito legal, eu acho que é enriquecedor, né, a gente consegue ter uma troca muito bacana com os alunos. E em paralelo a isso eu fui fazer mestrado, né, já quando eu dava aula, fui fazer mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, e agora eu estou naquele momento final de terminar o doutorado. Eu termino nesse mês, né, que eu faço doutorado em Portugal, em Ciências da Informação, na Universidade Fernando Pessoa, que fica na cidade do Porto. Meu orientador é o Jorge Pedro Souza, que talvez seja um dos principais autores que a gente tem em língua portuguesa, né, relacionada à comunicação e jornalismo, e eu estudo principalmente influenciadores digitais, muita pegada do digital. Então tem um pouco disso, assim, em paralelo com o mercado de trabalho, esse olhar com a academia e esse olhar aí mais pro estudo específico, né, pro mestrado, pro doutorado. Como é que tem sido para você essa transformação digital? A gente vê que o rádio mudou, né, completamente. Hoje, o profissional do rádio ele não faz apenas os áudios, né? Ele não faz apenas a entrada ao vivo, ele faz produção de conteúdo para o Instagram, faz produção de conteúdo para o Facebook, faz vídeo. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que o rádio tem se adaptado e como é que se analisa essa convergência toda para dentro do veículo que é o rádio. Nossa, Ângelo, cada vez mais é digital, né? Eu acho que para mim uma virada marcante, até engraçado falar isso hoje em dia, mas foi a WhatsApp, né? Então, assim, quando até o WhatsApp, a participação do ouvinte vinha muito pelo ligar na rádio, né? A gente tinha, assim, tinha que ter pessoas o tempo todo atendendo ligação, assim, era impressionante como o telefone tocava no horário do jornal. Quando a gente colocou o WhatsApp para as pessoas participarem pelo WhatsApp, ali já deu para ver que foi uma guinada impressionante, assim, porque as pessoas não ligam, mas elas mandam muita mensagem, né? Comentam em tempo real, mandam áudio, mandam foto do lugar onde ela tá. Então, eu sei que tua pergunta não foi bem nesse sentido, mas a própria virada ali do WhatsApp, da maneira das pessoas participarem, já foi uma virada bem interessante, né? E o que eu vejo a cada momento
é que cada vez a gente, não diria que é menos rádio, mas cada vez a gente incorpora mais coisas, né? Então, assim, o cuidado com as redes sociais cada vez foi maior, né? O cuidado com a internet cada vez é maior. E hoje, além de entrar no ar no rádio, a gente entra muito no próprio YouTube da Rede Band News, né? Então a gente tem que ter uma presença em vídeo aqui. A gente entra por Skype na TV Bandeirantes, na Band News TV. Então a gente tem um olhar aí que cada vez mais você vai assumindo outras coisas e não é necessariamente o dial, né? Você tem outras coisas. Às vezes até o público é diferente, né? Então no dial, às vezes a pessoa está muito ligada na informação de trânsito, que ela está indo trabalhar, voltando a trabalhar, e na internet rola outra discussão, né? Para mim é muito interessante olhar isso. Às vezes você vai olhar os posts no Facebook, tem verdadeiras discussões lá, quase como um fórum das pessoas debatendo sobre determinado assunto, que às vezes não é o mesmo assunto que dá repercussão na rádio em si, né? Então acho que isso ter esse olhar é interessante. E a própria apuração é digital, né? O jeito que a gente chega nas pessoas, né? É muito... Antes tinha que se ligar e tal, o WhatsApp também mudou nisso, né, do jeito que você chega, do jeito que você apura, do jeito que você conversa, então acho que é uma transformação sem volta, né. Eu gosto muito, né, tenho uma ideia de que até um tempo, né, talvez ali até 2017, você tinha um momento do digital e um momento do offline, né, a nossa vida é isso, né, então tinha um momento que você entrava na internet, né, e o outro momento você saía, era o offline, né. Com a proliferação dos smartphones e com a ideia da internet chegar mais facilmente nas pessoas, isso morreu, né? Então hoje não existe o entrar na internet, você está na internet o tempo todo, né? E acho que para o nosso trabalho também vale levar isso em consideração, né? Então a pessoa vai estar o tempo todo na internet, né? Às vezes ela está até assistindo e já olhando alguma repercussão que a gente fez no site e tal, então acho que é algo interessante. E agora, vamos imaginar, Felipe, eu sou um estudante de jornalismo ou iniciante na carreira. O que de repente você vê como atributo para alguém que quer trabalhar hoje em dia no rádio? Eu me lembro que antigamente, você ter uma boa impostação de voz, ter uma boa locução, era um pré-requisito muito importante, talvez o fundamental. Claro que a notícia também é muito importante, mas eu lembro que a maneira de se colocar no rádio, de maneira mais séria, era o que fazia o profissional se diferenciar no rádio. Você tinha que ter voz para rádio, né? Isso na década de 70, início de 80, me lembro muito disso, até quando eu comecei a ouvir rádio quando criança, e depois, quando eu queria trabalhar em rádio, eu lembro que eu treinava, eu fazia impostação de voz para poder trabalhar no rádio, e muitos diziam, você não tem voz para rádio, ou você tem voz. Então era isso, tem voz locutor, então tinha o locutor, né? Você não tinha muito o jornalista ali dentro. Com o tempo foi passando, esses atributos foram mudando, né? Essas condições, né? A impostação de voz não era mais tão importante assim, mas o conteúdo em si, né? Eu queria que você contasse, e hoje, como é que um profissional que vai trabalhar na rádio, o que ele precisa? Claro, eu me refiro a uma rádio de notícias, né, como a Band News, que busca informação o tempo todo, quer estar em cima da notícia, é esse perfil, né? Acho que essa é uma ótima pergunta. Até assim, a gente recebe bastante currículo e tal, até para um pouco para o que eu olho, né, ou para o que a gente olha e tudo mais, acho que vale pensar, né? Um primeiro ponto é isso que você falou, né? Talvez lá no começo da Band News, lá no começo dos anos 2000, né, 2006, 2007, esse seria o grande ponto, né? Era uma grande novidade o jornalista operar a mesa, né? Essa é uma das novidades da Band News, né? Então você tinha a figura da pessoa que opera a mesa, na Band News o próprio jornalista opera a mesa, né? E eu vejo isso como uma grande vantagem porque você não fica na mão de outra pessoa, né? Você consegue controlar todo o processo, né? Tinha até uma brincadeira ali de DJ da informação e tudo mais, né? E isso foi se transformando como algo natural, né? Eu diria que isso é importante, né? Então, assim, a pessoa vai aprender a mexer na mesa, a operar quando você está no ar, eu acho que isso faz parte, mas isso é só um dos fatores, né? Eu acho que tem outras competências que precisam ser levadas em consideração, que talvez não necessariamente sejam só para a Band News, né? Acho que vale para o mercado como um todo. Então, o que eu percebo, assim, acho que vale muito do perfil de quem trabalha com a gente, da nossa equipe, assim, tem que ser um jornalista rápido, né? Então, assim, a gente é hard news, então, assim, às vezes não dá para você ficar 3, 4 dias numa pauta, né? Então, assim, a dinâmica do hard news dá conta que você tem que apurar com todas as dificuldades que tem, e é super complicado, de uma maneira rápida para entrar no ar logo na sequência. Às vezes você entrar no ar e ainda tá apurando, as notícias têm desdobramento, então saber apurar e ser rápido
para entrar no ar com o que você tem, né? Então ser rápido eu acho que é um ponto que é muito importante.